Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida e a sua família. E a gente vai fazer um vídeo um pouquinho mais curtinho hoje, porque eu quero falar sobre uma reportagem, sobre uma pregação do pastor Martinez, do canal CACP, que é um instituto apologético, isso mesmo. Para quem não conhece, a palavra apologética veio de defender a palavra do Senhor Jesus, tá? Então, apologética veio lá do grego, onde tem a intenção de trazer à tona o entendimento de que nós devemos, fazer a defesa do evangelho. E todo aquele que faz a defesa do evangelho, você é também um apologista, ou você está fazendo a apologética, que é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, defendendo e combatendo um bom combate. A gente vai entrar em alguns detalhes só para poder passar um pouquinho sobre aquilo que o pastor Martinez quer falar a respeito da atualização da Bíblia. Então, depois da vinheta, a gente vai entrar direto naquilo que interessa. E é isso aí, vamos lá para entender o que é que o pastor Martinez ele quer passar. E eu também quero deixar para vocês, se vocês puderem apoiá-lo, por meio de doações, isso é muito interessante, porque lógico que não dá para a gente ajudar todo mundo, mas se você quiser ajudar a palavra do Senhor Jesus Cristo a disseminar a palavra, mas ajudar de uma forma voluntária, o projeto da igreja em si, porque a gente tem que pensar o seguinte: o projeto da igreja, ele é de Deus, não existe a igreja do homem, se bem que para alguns existe, porque virou uma espécie de empresa, uma forma de angariar lucros, entre outras coisas. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas a igreja é de Cristo, o projeto é de Deus, e nós fomos encarregados de poder contribuir para ajudar a obra. Então cabe a nós, porque isto é um legado de responsabilidade que foi deixado nas nossas mãos. Tanto é que Cristo disse que a seara é grande, mas poucos são aqueles que se dispõem a trabalhar. Então, a gente precisa ajudá-lo. Então, você não tem como ajudar todo mundo, até porque depende muito das posses de cada um. Mas você pode fazer escolhas para abençoar outras obras, além da igreja que você congrega, por meio de doações, mesmo que pequena. O importante é que você faça, porque a quantidade é que vai fazer a diferença. Então, quanto mais pessoas doarem, mesmo que seja R$10, já ajuda tanto o Instituto CACP quanto outros que fazem a defesa apologética. Até porque o Instituto tem recebido algumas intimações, mais precisamente na pessoa do pastor Martinez, por conta da defesa apologética, não pelas ofensas, porque eu assisto e acompanho o trabalho do pastor Martinez. Inclusive a gente tem até no grupo, no grupo dele, o grupo que tem estudos e fala de outras coisas também, ele recebeu notificações, intimações, porque tem outras pessoas, outras seitas, heresias, pessoas que se sentem mal, na defesa que o evangelho faz, naquilo que nós falamos por meio do evangelho. O evangelho não é só a verdade para libertar, mas ele também faz a defesa, daquilo que o Senhor Deus é contra. Então, algumas pessoas de outras religiões se sentem ofendidas e entram com ações, entram com intimações para poder processá-lo na esfera civil e tudo mais, por N coisas. E que ele não, isso demanda recurso. Então, uma pessoa que dispõe o seu tempo, para poder, a pessoa que coloca a cara para bater, digamos assim, a cara tapa, chama para si também a responsabilidade. Nós devemos também apoiar essas pessoas para que ele tenha respaldo, porque como qualquer ser humano, uma hora essas pessoas podem chegar a sucumbir. E se nós, a Bíblia fala o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós sabemos que nós podemos ajudar e temos essas condições, nós devemos fazer para que esse subsídio faça com que ele consiga manter essa defesa apologética, ele tenha recursos para que ele possa fazer essa defesa, porque tem advogados e ainda corre o risco hoje em dia de prisões, porque querendo ou não, agora com o novo
a mudança, né, no marco civil da internet, depois que houve o julgamento pelo STF. Então, tem a questão de decisões extrajudiciais. Então, se algum canal quiser fazer a derrubada desse vídeo porque se sentiu ofendido, simplesmente a pessoa pode notificar a outra pessoa e o canal deverá fazer a retirada do conteúdo, derrubar este canal. Então, para evitar isso, né, a gente as pessoas que fazem isso, que fazem esse tipo de defesa, né, estão aí na linha de frente, nós devemos ajudar. Muitas pessoas às vezes não têm o conhecimento que ele tem, né, ou às vezes por N motivos, não só porque querem ou de repente não se acham capazes, apesar de que a capacitação vem de Deus, nós só temos que nos dispor, né, a ler, a buscar o conhecimento, porque a capacitação vem do Senhor Jesus Cristo, é pelo Espírito Santo. Mas outras pessoas acabam, de uma certa forma, ficando com receio. Mas se você ajudar, né, com qualquer valor, este valor vai ser um subsídio para poder ajudar essas pessoas nestes recursos, né? Além da sua oração, joelho no chão, orando, buscando, jejuando, para que nós possamos ajudá-lo em oração, para que ele também possa continuar e ter forças, porque não é só questão de dinheiro, é também questão emocional, né? Há um esgotamento emocional, pressões que vão sobre essas pessoas, tanto o pastor Martinez quanto outras pessoas, né? Então essas pessoas merecem essa nossa atenção. Eu não conheço ele pessoalmente, nunca falei com ele, mas assim como ele, tantos outros que nós acompanhamos, né, como meio cristão, são os nossos irmãos em Cristo, né? Então, em Cristo, e nós comungamos dos mesmos pilares, né, do evangelho. Então, por mais que a gente não conheça, nós devemos orar, porque a família é grande e nós devemos buscar orientação de Deus e também orar por essas pessoas, tá certo? Bom, sem mais delongas aqui, a gente vai fazer essa passagem rápida. Eu vou só iniciar o vídeo, não colocarei o vídeo inteiro porque só o vídeo aqui tem 33 minutos, mas só para poder dar um início na mensagem para você entender sobre o que eu vou falar a respeito disso daqui, porque é muito importante, pessoal. Então vamos lá. Quero que vocês prestem atenção que eu vou começar a pregação desta noite com um pequeno vídeo, porque vai ter a ver com o assunto que eu vou tratar com os amados irmãos. Então vamos prestar atenção aí, pessoal. Do texto mesmo, porque Deus fala na minha boca. Então, olha, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem. Bom, obrigado. É complicado. Obrigado aí a técnica. Obrigado, queridos. Aí nós temos dois falsos profetas. O primeiro falso profeta é do baixo clero dos evangélicos. E o segundo falso profeta é da alta elite do meio evangélico. Também. Um é o profeta Miguel e o outro é o senhor Ed Renekiewicz. Exatamente. Ele foi desligado da Ordem dos Pastores, Ordem dos Pastores Batista. Os dois têm o mesmo objetivo: diminuir, derimir a palavra de Deus. Aí eu vi que é interessante. Os dois não toleram a verdade do Evangelho. Então, um está dizendo para as pessoas ignorarem a palavra, a Bíblia Sagrada, e acreditar no que ele fala. E ele diz: eu estou ignorando o texto mesmo. Eu estou fugindo do texto mesmo. Eu estou indo além do texto mesmo. É isso que ele está dizendo. É complicado. Porque ele não está preocupado com o que diz a Bíblia. Ele está preocupado em manipular os seus espectadores. Isso é um horror. Esta é a verdade. O segundo, Ed Renekiewicz, é mais rebuscado, é mais eloquente, é mais chique, mas está falando e fazendo a mesma coisa que o profeta Miguel. Só para um pouquinho aqui, ó. O que acontece? Então, nós temos duas pessoas aí que foram colocadas em evidência, né? Nós temos o Miguel, considerado aí o profeta mirim, até porque ele já tem mais de 14 anos, se eu não me engano a última reportagem foi isso. E nós temos o Renekiewicz, que é, como ele fala, do alto clero, né? Da elite, porque é uma pessoa que já tem uma certa bagagem,
não é só pela questão de maturidade como ser humano, né? Pela idade, pela experiência, mas por questões de estudo também. Então, uma pessoa que já tem um vasto estudo, já tem muita experiência na área, já viveu e vivenciou tantas outras situações. Então, ele tem um aparato teológico que, embora ele tenha esse aparato teológico, de alguma forma, alguma fonte mudou a visão, né, a cabeça desse homem, porque ele foi desligado aí, né, da ordem dos pastores batistas. Por quê? Justamente pela a conduta que ultimamente ele vem tendo a respeito da Bíblia. E o assunto principal aqui a respeito disso é justamente a questão da atualização da Bíblia. O que é que eles querem falar? O que quer dizer atualizar a Bíblia? Eu entendo que a atualização da Bíblia, meus queridos e amados irmãos, é você atualizar a Bíblia sem fazer a alteração, né? Você não transcrever, você pode fazer uma tradução, mas não fazer você transcrever a Bíblia fazendo adulterações a seu bel prazer, segundo o seu entendimento. Então você vai fazer lá uma tradução e você acha que aquele trecho não é legal, né? O que nós sabemos que aconteceu com a Bíblia de outras religiões que têm a Bíblia como, por exemplo, aí, Testemunho de Jeová, que há adulterações. Se nós pegarmos o Novo e o Velho Testamento em alguns pontos, nós vamos verificar que o entendimento, até na escrita, na parte linguística, né, na parte didática, gramatical, foi feita alterações com relação à Bíblia dos evangélicos, a Bíblia dos protestantes, aquela que veio, né, nas traduções antigas, desde a época de Martim Lutero, de Ulrich Zwinglio, de João Calvino, desde a primeira reforma protestante do primeiro século, na época de Erasmo de Roterdã, Eusébio de Cesaré, enfim, essas traduções que vieram para o Brasil e que depois foi traduzido pelo jovem, né, João Ferreira de Almeida. Se eu não me engano, acho que a partir já dos 16 anos ele já estava, né, encarregado disso, enganjado disso, né? Foi um projeto pessoal dele. E de lá para cá veio tendo alterações, não alterações, mas atualizações na questão dos termos bíblicos, para que nós pudéssemos entender melhor, né? Então a Bíblia, ela estava traduzida, mas ainda tinha termos termos muito rústicos, digamos assim, palavras muito antigas, né? Até em termos barrocos, digamos assim, uma linguagem mais difícil, tão rebuscada que era difícil de entendimento, principalmente para os mais humildes. Então, foi feita a necessidade de se atualizar o conteúdo, não alterar, mas atualizar, para que haja um melhor entendimento, como nós temos aí a NVI, né, a nova versão internacional, então a nova tradução da linguagem de hoje, para que haja um melhor entendimento, mas sem alterar o sentido, né, o sentido, a essência do versículo, da mensagem da Bíblia. Agora, essa atualização que eles estão falando aqui, né, esses dois personagens em questão que foram levantados nessa pregação pelo pastor Martinez, essa atualização é uma atualização como se fosse de uma inclusão, né? Nós temos a Bíblia inclusiva, para quem não conhece, é uma Bíblia que foi feita aí com especialmente, ela foi feita adulterações para o povo LGBT, né, que ela fala justamente aí sobre quando tem as partes falando sobre a questão de homossexualidade, né, do homem efeminado, que não herdarão céus. Quando Deus fala isso, que Deus condena, Deus abomina, há algumas alterações. Não vou entrar nesse mérito agora. Então, existe a Bíblia inclusiva. E essa alteração, essa atualização, suposta atualização que eles estão dizendo, vai modificar muitas coisas no sentido em que aquilo que Cristo passou. E aqui nós temos aqui alguns versículos que foram colocados aqui, né, em exposição, em evidências pelo pastor Martinez, que dizem o seguinte, ó: são as escrituras que testificam de mim, segundo Cristo. E realmente é verdade. Se nós mudarmos isso, essa essência, nós vamos desconfigurar e descaracterizar, né, a pessoa de Cristo e o plano salvífico. Ou seja, essa atualização que eles estão propondo é para se adequar àquilo que eles acham que deveria ser, ou pelo menos para atender o mundo de hoje. E não é a Bíblia que tem que se adequar, é o ser humano que tem que se adequar, se readequar, se reestruturar, se realocar na posição que Deus quer.
É por isso que haverá o julgamento, porque muitas pessoas não estão nem aí para aquilo que Deus quer, pela vontade do Senhor, segundo os estatutos do Senhor. O que são os estatutos do Senhor? É um conjunto de instruções, de ordenanças, nas quais o Senhor Deus quer que nós vivamos, que nós a observemos, né, e coloquemos em prática. Essa que é a verdade. Mas o mundo não está nem aí para isso, né? E aqui fala o seguinte, ó, as escrituras, examinai as escrituras, porque vós cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. E nós temos outras passagens aqui, ó. São as escrituras que produzem a fé no coração do homem, de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10,17, pessoal. São pelas escrituras que o homem é regenerado. Então, todas essas informações necessárias, se vocês mudarem, se houver essas atualizações segundo a vontade desses dois personagens, para que atendam, né, a demanda de um certo público, para que você tenha... Porque hoje em dia nós temos um ativismo muito grande, né? E são várias categorias. E a Bíblia, ela está aqui não para agradar o homem, mas para salvar o homem do pecado. E isso inclui advertir o homem naquilo que ele está errado. E o problema é justamente esse. A Bíblia, segundo a visão dessas pessoas, desses ativistas, né, que promovem militância aí, propagando ideologias satânicas, essas pessoas querem mudar essa visão da Bíblia ou criarem uma comunidade evangélica paralela segundo o seu bel prazer, tirando aquilo que a Bíblia condena. Só que isso é uma coisa errada, gente. E eu corroboro com o pensamento do pastor Martinez, e nós devemos interpretar a Bíblia segundo aquilo que a interpretação da própria Bíblia. E não devemos fazer uma exegese e adicionar elementos no texto para que esses textos, a mensagem dela, se adeque ao meu querer, à minha vontade. E aí é que é o problema. E é justamente isso que ele vai falar na pregação. Eu não vou deixar a pregação correr, né, discorrer aí, porque ela vai demorar bastante tempo. Eu vou deixar o link na descrição, e hoje, o vídeo de hoje, dessa semana, né, eu quero deixar justamente isso para que vocês assistam na íntegra e vejam essa pregação e vocês entendam o que eles querem dizer. Já foi provado, né, que tanto um quanto o outro, tanto o Miguel quanto o Kevitz, eles estão em evidência aí na internet, né, sobre todos os tropeços que cada um deles está cometendo, e nós temos que ficar atento naquilo que Cristo falou, né? São lobos em pele de cordeiro que tentam se misturar ao rebanho. É aquela parábola do semeador, né? Da semeadora, aonde vai lá o lavrador e semeia o trigo, e aí vem o inimigo à noite e semeia o joio. Então a gente tem que ficar atento a isso, gente, porque isso é algo muito sério, né? Eles estão se infiltrando. Outro dia, eu não vou citar aqui essa pessoa, mas eu conversando com uma outra pessoa que, pelo que eu vi, que tem um entendimento da Bíblia, mas nem tanto, segundo a visão dele, mas é uma pessoa que tem um bom conhecimento com relação à parte didática, né? Um conhecimento pessoal, faculdade. Então essas pessoas, elas têm um pouquinho de noção sobre o que elas vão opinar, têm argumentos, né? Não é simplesmente uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, uma pessoa leiga, mas que tem uma visão justamente disso, porque tem pessoas que estão maculando o evangelho, e as pessoas que vão ouvir o evangelho depois, né, que são objeto dos missionários, dos pregadores, dos evangelistas, essas pessoas, elas vão apontar justamente esses erros. Elas vão ficar distantes, elas não vão querer ir para o evangelho, porque elas vão ver o pecado dentro da própria igreja. Não vão saber diferenciar, só vão falar, aquilo ali é uma igreja, tá vendo, o pastor é assim. Então, quando essa pessoa com quem eu conversei, já vem, a primeira coisa que vem é a questão do dízimo, a questão do dinheiro. Então, porque tem igrejas que estão se enriquecendo, né, angariando dinheiro, cobrando por certas coisas, por batismo, cobrando por isso, por aquilo, e essas coisas vão se espalhando. E hoje em dia, essas coisas se espalham numa velocidade por causa justamente da rede social, da internet, dessas tecnologias. Você posta hoje uma coisa no Instagram, no Facebook, ou você manda pelo WhatsApp, e isso, ela vai com uma velocidade enorme, muito mais rápido do que num jornal tradicional transmitido aí pela TV aberta.
E isso é perigoso, gente, porque essa situação que aconteceu comigo, em que essa pessoa já tem uma visão distorcida do evangelho por causa de pessoas que cometem esse tipo de erro, não é a única. Existem mais pessoas e esse público está crescendo, porque está vendo pessoas se infiltrarem no meio do evangelho e maculando o evangelho. Isso é muito perigoso. Aqui, ó, eu vou ler outro trecho aqui. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. São as escrituras que nos afastam do pecado. Escondi a tua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Salmo 119:11. São as escrituras que guiam o homem em vitória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eles estão querendo desfigurar, descaracterizar, né, a Bíblia. Se você mexer em um tio que for, você vai modificar a essência de certos versículos, e isso, para atender uma demanda, isso é perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Isso são sinais, né, de pessoas que se colocam naquela posição de falsos profetas. Mas de repente você pode falar, mas espera aí, isso aí é uma acusação, mas não sou eu que estou acusando, é a própria palavra. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor Jesus, a gente começa a ver além do que os nossos olhos podem ver. Por isso que ela é lâmpada para os meus pés, né? Luz para o meu caminho, enfim. Ou seja, a palavra é a lupa que vai nos mostrar aquilo que está nas entrelinhas. Então, se você lê a Bíblia, meu querido, minha querida, ou se você não leu, eu aconselho que você o faça, para que você não fique vendido, tá? E não caia nessas lorotas em situações como essa. A gente estoura o tempo rapidinho, né? Porque falar de Deus é algo maravilhoso e a gente vai entrando em mais assuntos, e quando você vê, né, a hora já passou. Mas eu quero deixar aqui esse meu posicionamento, tá? Eu peço a você encarecidamente que você assista esse vídeo dessa pregação do pastor Martinez, tá? E se puder ajudá-lo, ajude também. Não precisa ser necessariamente o canal dele, mas outros canais que fazem a defesa apologética, né? E nós não devemos nos calar diante disso, mas fazer a defesa onde quer que nós estejamos, né? Mas para isso nós precisamos também buscar o conhecimento, né? Para que a gente possa ter argumento para refutar. E a Bíblia é o que vai refutar qualquer teoria. Você não precisa de conteúdo didático de ninguém, didático de nenhum lugar. A Bíblia explica a si mesma e a própria Bíblia defende a si própria, mas nós devemos buscar este conhecimento dentro dela para que nós possamos, porque a palavra diz que Deus nos fará lembrar daquilo que nós lemos, tá certo? Para que você faça uma boa defesa apologética. Então, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com vocês, e Deus abençoe a vida de vocês. E fiquem atentos nessas supostas atualizações que eles querem propor, porque isso é uma mudança, tá? Para atender demandas da sociedade hoje, que se consideram evoluídas, militantes, ativistas, né, com ideologias satânicas. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.